Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a aula de hoje, né, de quinta-feira, hoje é dia 30, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou corrigir com vocês os exercícios da página 15 e 16 que vocês fizeram e me entregaram na terça-feira. A data foi terça-feira, às 6 horas, e aí eu vou corrigir com vocês isso, tudo bem? Então, a apostila aberta nesse momento, a apostila 3, que a gente está, a unidade 3, Teorias da Origem da Vida e Organização Celular. Deixa eu só conferir aqui se eu não desliguei o áudio, não, tá tudo certo, vai que, né? Bom, vocês vão aí vão abrir a apostila 3, unidade 3, os exercícios que vocês já me entregaram, que já vai valer nota, a gente vai fazer a correção agora. Então, vocês vão pegar a apostila 3, abrir na página 15, que é onde a gente está, e vão ir conferindo as respostas conforme eu vou conversando aqui com vocês, tá bom? As respostas certas, vocês podem colocar um certinho, as respostas erradas, vocês apagam e corrigem, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Eu preferi fazer no formato de vídeo, porque daí vocês têm a possibilidade de pausar, adiantar o vídeo, atrasar o vídeo, né? Quando perdeu alguma coisa. Nesse caso aqui, pra gente, eu acho que vai ser melhor. Lá na página 15, então, a número 1 perguntou assim: identifique a alternativa que descreve as condições da Terra primitiva antes da formação da vida. Lembrando que Terra primitiva é aquela Terra no início, né? O planeta Terra, o nosso planeta Terra. Por que Terra é maiúsculo aqui, né? Porque é um nome próprio, né? Terra é o nome próprio do planeta Terra. Terra primitiva é porque veio antes de primeiro. Então, não a Terra como a gente conhece hoje, mas a Terra lá 4,6 bilhões de anos atrás, né? Antes da formação da vida. Vocês vão marcar aqui, vocês devem ter marcado, a alternativa que descreve as condições dessa Terra. Como que era essa Terra nesse estágio mais primitivo, onde não havia vida, antes da formação da vida? Vocês têm que prestar atenção quando vão responder o exercício. No enunciado, antes da formação da vida, não tinha vida. Letra A, temperaturas amenas. O que seria temperaturas amenas? Seriam umas temperaturas nem tão quentes, nem tão frias. Uma temperatura agradável? Era isso? Não, a gente já estudou que não era. Presença de água líquida? Tinha? Tinha água líquida nessa Terra primitiva? Também não tinha água líquida nessa Terra primitiva. Rocha sólida na superfície? Será? Não também. Já vou dizer por quê. Tempestades e atividades vulcânicas frequentes? Sim. Lembra que eu comentei com vocês que nessa Terra primitiva havia muita atividade vulcânica, muita tempestade, muito calor. A temperatura da Terra primitiva era muito alta. E aí, por isso que a gente não tinha rocha sólida na superfície. Estão vendo aí? Por que a C não é? Porque como eu tinha uma alta temperatura, essa rocha não era rocha, mas ela estava no estado líquido, por conta da temperatura que não possibilitava a formação de sólidos ainda. Ok? Então, a alternativa correta aqui é a D. Aqui, gente, no meu livro, eu consigo mostrar para vocês as respostas, né? Que tem um gabaritinho aqui embaixo, sempre para mim. Aí a gente pode ir acompanhando, ó. Alternativa correta, D. Isso na 1, temperaturas e tempestades e atividades vulcânicas frequentes. Número 2, então corrige aí quem colocou outra alternativa e coloca um certo quem colocou a D, beleza? As características da Terra primitiva favoreciam a existência da vida? Justifique. Bom, não. As características da Terra primitiva, a gente está na 2, as características da Terra primitiva não favoreciam a existência da vida. Tempestades e atividades vulcânicas frequentes, né? Porque tinha muito calor, temperatura muito alta, não tinha água, presença de água não tinha. Temperaturas agradáveis não tinha. Nem solo existia. Então, não era propícia a existência de vida. Como que vocês podem responder aí? Como que está o nosso gabarito aqui? Só para vocês, se vocês quiserem aí no escrito, né? Não,
Porque se grande parte das rochas que compunham o planeta estava derretida, que é o que eu acabei de falar, estava derretida essas rochas. Por quê? Por conta da alta temperatura. Significa que a temperatura era alta a ponto de inviabilizar a sobrevivência de seres vivos. E também não existia água líquida. Vocês podem responder dessa forma ou com as próprias palavras de vocês. Mas, considerando que a resposta é não, a Terra primitiva não possibilitava a existência de vida e que a falta de rochas por conta da alta temperatura, já estava derretida, a temperatura alta também inviabiliza, né? Temperaturas acima de 1000 graus inviabilizam a existência de vida, e não existe água, que é fundamental para os seres vivos. Bom, número 3. Relacione cada experimento ao respectivo pesquisador e depois descreva resumidamente as demonstrações, vou colocar eu para cá, acho que fica melhor. As demonstrações de cada um. A, B e C. Aqui está perguntando quem foram as pessoas que fizeram esses experimentos, cada pesquisador que fez esse experimento, e para descrever brevemente aqui nas linhas que vocês têm disponíveis, cada um desses experimentos, né? Desse experimento em si. Então, o A era aquele em que foi aberto, foi pego um pedaço de carne, ó, conseguem ver que tem um peixe aí, um pedaço de carne, potes ficaram abertos, esse aqui, potes ficaram fechados. O que a gente constatou? Que aqui tinha larvas, porque moscas pousavam, e aqui as larvas não apareciam. O D, aqui eu tenho um balão volumétrico, eu chamo isso aqui de balão volumétrico, com líquido, né? E um gargalo retorcido, né? Que parece um pescoço de um cisne. E no C, eu tenho toda essa estrutura aqui que simulou o que mesmo? Essa estrutura aqui do C simulou, já conversei com vocês sobre isso nas videoaulas anteriores, simulou as características da Terra primitiva. Ó, reparem que tem água sendo aquecida aqui, e aí essa água aquecida está virando vapor, era o que a gente não tinha água líquida. Descargas elétricas aqui aconteciam, só que depois de um tempo essa temperatura foi caindo ao longo da existência da Terra, essa temperatura foi caindo, foi diminuindo, e com isso a água se tornou líquida. E desse líquido eu consegui, né, de acordo com as características da Terra, produzir os primeiros seres aí, né, que deram origem, as primeiras moléculas que deram origem aos seres vivos, que foram os aminoácidos que formam proteínas. Vamos ver o gabarito. Quem foi? Francesco Redi, né? Que é essa aqui dos frascos abertos e fechados com carne no seu interior. O Redi colocou pedaços de carne em frascos, mantendo alguns abertos e outros fechados com tecido fino. Depois de alguns dias, observou que moscas entravam e saíam dos frascos abertos e que somente nestas havia larva. Após algum tempo, as larvas se transformaram em moscas idênticas que haviam pousado sobre a carne. Isso é importante, vocês escreverem na resposta. Como não surgiam moscas nos frascos cobertos com tecido, Francesco Redi, então concluiu que ele concluiu? Que as larvas não se originavam espontaneamente como se acreditava. Do nada, as larvas nasciam dos ovos que as moscas colocavam lá, porque aqui na imagem eu consigo ver isso, né? Não apareceu mosca no que estava... Aliás, desculpa, não apareceu larva, que são essas estruturas amarelas aqui na imagem, nas que estavam tampadas, apenas nas que estavam abertas. Ou seja, a larva aparecia do nada na carne que estava morta, naquela matéria morta? Não. Ela vinha das moscas, provavelmente. Foi essa a conclusão dele. Então, preciso de vida para originar vida, certo? Da matéria não viva, eu não consigo ter vida, como aconteceu aqui. Na verdade, eu preciso da mosca pousar para a mosca botar ovinhos. Por que você acreditava que as larvas apareciam do nada? Porque os ovinhos das moscas são invisíveis ao olho nu, né? Então, eu não consigo ver, não tinha microscópio nessa época ainda. B, que é dessa do gargalo aí, né? Do gargalo retorcido no balão volumétrico. Quem que era esse mesmo? O Pasteur, Louis Pasteur, né?
Pasteur, o que ele fez? Ele ferveu o caldo de carne em frascos de vidro com longos gargalos curvos. E, ao mesmo tempo, ele também fez em gargalos retos e curvos. Então, ele usou aquele da imagem que está aí para vocês, na página 15, na B, e também usou gargalos retos. O que ele observou? Só havia crescimento de micro-organismos nos frascos de gargalo curto. Ou seja, uma coisa importante. Por que ele ferveu o caldo de carne? Ele ferveu para matar os micro-organismos que pudessem estar ali. Quando ele viu que só nos de gargalo curto, sem ser dessa forma aqui, como a gente vê na imagem, sem ser dessa forma aqui, então não tinha isso aqui, crescia micro-organismo. Tinha isso aqui, não crescia. O que ele concluiu? Ele observou que só havia crescimento, o líquido dos outros frascos permanecia sem contaminação, nesses que estavam com o gargalo retorcido. Por quê? Porque esse gargalo retorcido funcionava como um filtro. Então, o Pasteur concluiu o quê? Que os micro-organismos estavam no ar e não surgiam espontaneamente no caldo de carne, porque os que estavam no caldo da carne já tinham morrido por conta dele ter fervido o caldo no início. Ferveu o caldo, por isso que a gente... Esse processo, gente, inclusive, de ferver o leite ou ferver a água que não está filtrada, é um processo chamado de pasteurização. Quando a gente tira leite da vaca e não foi passado por processo industrial, né? Não é aquele leite que a gente compra no mercado, é aquele que veio direto do sítio, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ferver, não precisa? Por quê? A gente precisa ferver justamente porque eu preciso matar os micro-organismos que estão ali. Esse processo é chamado de pasteurização. Por que será que é chamado de pasteurização esse processo? Por causa desse rapaz aqui, desse senhor aqui, né, que já é falecido, porque viveu há muitos anos atrás. Mas o Louis Pasteur, olha o nome dele. Por isso, esse processo, quando você está fervendo água na sua casa, você pegou uma água de algum lugar que não foi filtrada. Essa água, então, precisa ser fervida, né? Não é isso, água potável, aquela água que foi filtrada ou fervida? Quando eu estou fervendo água na minha casa, eu estou fazendo um processo de pasteurização, que é um processo que a gente faz na indústria. Por que o leite que eu compro no mercado eu não preciso ferver antes? Porque ele já foi fervido na indústria, que ele já foi passado pelo processo de pasteurização, tá? Então, o que de importante, além de deixar o legado da pasteurização, o que foi de importante que esse pesquisador fez, concluiu? Que os micro-organismos não surgiam do nada, eles estavam no ar. E aqueles que estavam no ar conseguiam entrar no gargalo curto, mas no gargalo retorcido não entrava, porque funcionava como um filtro aquilo ali. E, por fim, o último experimento, que é aquele que eu já contei, né, da simulação aí da Terra primitiva, o que estava acontecendo, foi o Stanley Miller, né? Foi o último que a gente falou na última videoaula que a gente teve. O Stanley Miller, ele construiu um aparelho de vidro e nele ele tirou todo o gás oxigênio no seu interior. Por que ele tirou o gás oxigênio? Porque na Terra primitiva não tinha oxigênio. E o que ele queria fazer? Simular a Terra primitiva. Depois disso, ele adicionou água e uma mistura de gases para reproduzir o que ele acreditava que era, para reproduzir o que na época se acreditava que era a composição da atmosfera da Terra primitiva. Lembrando, o que é a atmosfera? É a camada de gases que envolve a Terra. Já falei isso várias vezes em várias videoaulas. A atmosfera da Terra primitiva era igual à atual? Não, de jeito nenhum. Era muito diferente da Terra atual. A gente tem oxigênio, a gente tem gás carbônico, a gente tem várias coisas que não se tinha na Terra primitiva. Então, ele teve que simular esse local. Esse aparelho produzia faíscas para simular as descargas elétricas, que serviam como fonte de energia para as reações químicas entre os gases. Então, lembra que eu falei aqui agora há pouco? Nessa região aqui, aconteciam as descargas elétricas no meu sistema. Isso aqui é um sistema. Para quê? Para que eu conseguisse simular aquilo que você acreditava que acontecia na Terra primitiva, que eram essas descargas elétricas. E a água também, depois disso, ela era aquecida até ferver. O vapor da água ficava circulando naquele meu sistema, o vapor, não a água líquida, o vapor dessa água. Porque lembra que a água existe no estado sólido, líquido e gasoso, é desse que a gente está falando. E depois ele se condensava, olha essa palavra.
se condensava, o vapor de água circulava pelo aparelho, condensando-se em um local que apresentava os primeiros oceanos. O que é se condensar? O processo de se condensar é justamente passar do estado gasoso para o líquido. Então, a água que estava... Quando eu falo o vapor se condensou, eu estou dizendo que o vapor virou líquido. Quando cai chuva, nada mais é do que o ciclo da água em que o vapor que está no ambiente se condensou lá em cima, nas nuvens, e caiu na forma de água. Isso é um processo de condensação. E esse local onde a água se condensou, virou líquida, simulou o que eram os primeiros oceanos, né? O Miller deixou esse sistema funcionando por uma semana. Depois dessa uma semana, ele viu o líquido restante que ficou ali. O que tinha nesse líquido restante aí? Os tais dos aminoácidos. Lembra que a gente conversou? Esse líquido que antes não tinha cor virou vermelho, devido a toda essa situação que ele estava exposto e submetido, e gerou aminoácido, que era uma molécula que não tinha lá. E o aminoácido, a gente sabe que é uma estrutura o quê? Que tem aonde? Nos seres vivos, porque aminoácido é a estrutura de proteína. Quem tem proteína? Seres vivos. Né? Então, isso possibilitou demonstrar a possibilidade de produzir esses compostos orgânicos em condições abióticas. Vamos lá. Compostos orgânicos em condições abióticas, ou seja, sem vida. Condição abiótica sem vida. Lembra que eu falei que esse A na frente do biótico ou biótica significa não? A aqui significa não. A sem vida, condições sem vida. Compostos orgânicos. Quem é o composto orgânico aqui nessa situação? Os aminoácidos. O que é um composto orgânico? Um composto que faz parte de um organismo vivo. Por isso, composto orgânico. Vamos lá para a página 16 agora. 4. Descreva, resumidamente, cada uma das teorias a seguir sobre a origem da vida. Então, tem 3 perguntinhas aí para vocês: geração espontânea ou abiogênese, biogênese e panspermia cósmica. O que é geração espontânea ou abiogênese? Geração espontânea ou abiogênese é aquela teoria que a vida surge espontaneamente, surge do nada. Ela é abiótica, a geração. A biogênese, a origem da vida, é sem vida, ou aqui, né? Então, a partir da matéria sem vida, surge do nada a vida, espontaneamente. Biogênese vai dizer o quê, por sua vez? Ó, tá vendo que no biogênese, essas duas palavras confundem, mas não são iguais. Aqui tem um A, aqui não tem. Biogênese, o que significa? Que a vida surge sem a presença de um... Aliás, desculpa. Que a vida surge a partir da presença de uma vida. Então, aqui, ó, não tem o A, não tem a negação, não tem o não. Então, biogênese, a vida surge a partir da vida. Eu preciso de vida para surgir vida. A partir de qual processo? Reprodução. E panspermia cósmica? Panspermia cósmica eu expliquei também numa das últimas videoaulas que a gente teve, que foi aquela em que eu falei para vocês que se acreditava que a vida não teria surgido. A gente não tem tantos adeptos, cientistas adeptos dessa teoria, mas seria a teoria de que a gente não tem... A vida aqui na Terra não surgiu aqui na Terra. Ela veio de outros lugares. E aqui, o que aconteceu de importante foi que ela evoluiu. Ela se transformou, né? Então, surgiu partículas de vida do espaço que chegaram aqui. E aqui se desenvolveram. Mas a vida surgiu fora e veio para cá, né? Aqui a gente tem um breve resuminho aqui no gabarito, vamos ver. Então, que era sobre a geração espontânea ou a biogênese, né, a teoria de que algumas formas de vida poderiam simplesmente aparecer da matéria sem vida, ou que estava em decomposição, como é o caso da carne, né? A carne morta, já não é vida, né? Então, ela está em decomposição, surge vida espontaneamente. Biogênese, não, né? A biogênese vai dizer o quê? Que um ser vivo só se origina de outro ser vivo. Eu tenho que ter primeiro um ser vivo, que vai originar outro ser vivo, a partir de um processo que eu chamo de reprodução. E a C, que é a da panspermia cósmica, é a teoria de que a vida na Terra originou-se por meio de substâncias ou seres vivos microscópico pequeno, invisível ao olho nu, que chegaram ao nosso planeta vindos do espaço. Então, a vida aqui não teria surgido daqui, teria surgido do espaço.
Qual teoria dentre essas três hoje é mais aceita pela comunidade científica? Esta, né? A biogênese. Eu preciso de um ser vivo para originar outro ser vivo. 5. Leia o texto e responda a questão. Os carunchos, que são esses bichinhos aqui, ó, como mostrados na imagem, são pequenos besouros que costumam aparecer em alimentos, como milho, feijão, macarrão, guardados por algum tempo. É normal, às vezes, acontecer quando a gente está lá com os potes, né? Não sei, perguntem aí para os pais, para a mãe, pai, tio, enfim, quem tiver adulto com vocês aí depois e que seja responsável aí pela manutenção dos alimentos na casa de vocês, se já não apareceu algum dia esses bichinhos aí no alimento, né? Quando eu falo alimento, não é depois de feito, é ele lá, sabe? Quando ele fica guardado nas latas, muita gente guarda alimento em latas, né? O arroz, feijão, a lata do arroz, a lata do feijão, e aí costuma aparecer depois de um tempo guardado. A 5 pede para vocês explicarem como que surgiu esses carunchos aí, a partir das teorias da biogênese e abiogênese. Vamos ver. Segundo a biogênese, o que eu posso falar? Que os biogênese, aquele que precisa de vida para ter vida, lembra? Os carunchos surgem de ovos previamente postos por outros carunchos adultos no alimento. Então, eu precisei do alimento estar lá, chegar carunchos novos, botarem os ovinhos lá e daí surgir carunchos adultos depois no alimento. Né? Dos ovos vão nascer as larvas que vão se transformar em insetos adultos, né? Então, às vezes a gente vê a larvinha ali, a gente imagina, essa larvinha surgiu espontaneamente? Não, na verdade a gente sabe que não. Mas a teoria, que seria a teoria da abiogênese, que é isso que eu estou perguntando para vocês também. A abiogênese, como explicaria? Que os carunchos surgem do próprio alimento. Então, do milho, do nada, surge caruncho. Não é bem por aí, a gente acredita mais na teoria da biogênese. Então, os carunchos surgem de ovos previamente colocados por outros carunchos adultos no alimento. Então, as larvinhas vão aparecer quando? Quando primeiro tiver carunchos adultos que pousarem no alimento, vai deixar os ovinhos ali e vai embora. E esses ovinhos eu não vejo, até que depois eu só ver larva. E pode acontecer também, gente, de vir no alimento que você comprou, vir os ovinhos. Então, o processo de botar o ovo não foi na casa de vocês, muitas vezes, foi na indústria, no mercado, enfim, depende de como estava o alimento, né? Mas pode ter sido na indústria. E aí, na indústria, foi ensacado junto o ovinho com o alimento. Depois de um tempo, esse ovinho vai eclodir, vai liberar o que tem lá dentro. São as larvas. Certo? Essa é assim, gente, ó, eu já falei no início do vídeo, vou repetir. Vão pausando os vídeos para irem escrevendo, tá? Ou pausem para vocês conseguirem responder aqui. Por isso que eu estou mostrando também isso aqui para vocês, né? Esse gabarito, para facilitar na hora de vocês precisarem corrigir, tá? Estamos terminando, hein? 6. Leia o texto ao lado e faça o que se pede. Esse aqui, né? Durante a Idade Média, muitas pessoas acreditavam que as salamandras, que está representada aqui na imagem, surgiam do fogo. Isso lá na Idade Média, então, as pessoas achavam que salamandra surgia do fogo. Essa crença começou por quê? Porque esses animais eram frequentemente vistos saindo de madeiras em chamas de uma fogueira. Então, quando eles viam uma fogueira, uma madeira pegando fogo, eles viam esses animais saindo dentro dessa madeira. Então, parece-me que a salamandra surgiu do fogo. Essa era a conclusão. Mas a pergunta é: elabore uma explicação para o aparecimento das salamandras nas fogueiras. E aí, será que vocês responderam? Essa pergunta pode ser um pouco pessoal aí, né? Vai depender, claro, não extremamente pessoal, vai depender do que vocês compreenderam das nossas aulas. Vamos ver como é que tá no gabarito. A resposta pessoal, como eu falei, né? A salamandra, gente, o que é importante? Elas se escondiam entre os gravetos usados para fazer fogueira. E aí ela fugia quando o fogo era aceso. Então a pessoa ia lá, pegava troncos para fazer fogueira. Dentro desses troncos já estavam as salamandras, elas estavam lá escondidas. Elas não queriam sair de lá. Só que quando elas percebiam que estava ficando aquecida aquela região porque estava pegando fogo, porque alguém colocou fogo nelas, elas saíam, porque elas iam ficar ali, se elas ficassem ali, elas iam morrer. Então não é que elas surgiam por conta do fogo, elas já estavam no tronco que pegou fogo, tá?
Essa é uma explicação bastante razoável para explicar isso. E 7. Bom, na 7, vocês teriam uma resposta pessoal também, né? O que é que a gente vai... O que vocês fizeram, né? E esse eu vou corrigir depois, não tem problema. A ideia era que vocês contassem a história dos experimentos por meio de figuras e legendas explicativas, né? Tem algumas figuras, algumas legendas já na apostila que pode ajudar vocês, mas vocês iam olhar lá os experimentos do Needham e Spallanzani, né? E por meio de figuras e legendas explicativas, explicar, desenhar explicando o que aconteceu, o que eles fizeram, né? Vocês podiam fazer uma história em quadrinhos também, né? Só para relembrar, o experimento do Needham e dos Spallanzani está aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não. Não é antes, né? É antes ainda, aqui é do Parim. Pasteur. Para ajudar vocês, para quem ainda não fez ou não entendeu muito bem a 7. Aqui. O experimento do Needham e Spallanzani tá aqui, né? Vocês vão ver aqui aonde, né? A professora não fala. Página 9. Então, a questão 7, a resposta, entre aspas, porque não é a resposta, e é por isso que eu estou contando para vocês, tá lá na página 9. Por que eu não tenho como dar uma resposta para vocês? Porque essa resposta é pessoal e vocês vão fazer desenhos, né? Vocês fizeram já me mandaram, eu vou corrigir, vou dar uma olhada, né? Mas se alguém não fez assim, né? Se alguém não fez sobre esse aqui que está aqui na página 9, os experimentos do Needham e Spallanzani, vocês podem fazê-los agora, tá? Ó, aqui tem uma continuação, tá vendo? Essa imagem aqui é referente ao experimento deles. Então, vejam aí, deixa eu colocar aqui para mudar de página. Vejam aí quem não fez. Quem fez baseado nesse aqui da página 9, ótimo. E paramos na 7, né? Que era a última questão. Isso mesmo. Então, gente, é isso. Por hoje é isso. Corrigi os exercícios com vocês. A gente já começou, né, na aula anterior de terça-feira sobre o tema 2, a gente já entrou no tema 2, né? A gente vai continuar dali na semana que vem, tá bom? Se cuidem, beijos e qualquer dúvida eu tô super à disposição, tá bom? Beijos!